Graça e paz, irmãos. Amém. Que o nosso Deus e soberano Pai esteja com todos. Os que aqui estão presentes, também aos nossos amados que nos acompanham via internet. Para nós iniciarmos o nosso culto dessa noite com um período litúrgico, vamos nos elevar a Deus com uma oração. Convido o nosso diácono Romeu que nos eleve a Deus com uma oração de adoração. Amado Deus, eterno Pai, na tua presença, Senhor, colocamos as pessoas aqui presentes para que, com o teu Espírito, Senhor, possamos atender da tua palavra e adorar teu santo nome. Amém. Pedimos, Senhor, que tu venha estar conosco mais uma vez. Sabemos que merecemos pouco, Senhor, mas o teu amor, a tua misericórdia é tamanha, Senhor. Por isso, te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, abram as vossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 34. Vamos ler até o versículo 11. Salmos 34 até o versículo 11. Salmos 34 até o versículo 11. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e vossos rostos jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Amém? Podemos sentar? Vamos novamente nos elevar a Deus em oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua graça e misericórdia. Por causa delas, ó Deus, aqui estamos reunidos nessa noite para te cultuar, ó Deus. Te pedimos que tu aceite o nosso louvor, a nossa adoração, como aquilo de melhor e mais sincero que nós temos para te oferecer, Senhor. E te pedimos que tu se apiede das nossas almas, nos perdoe as falhas e pecados, ó Deus, para que nós possamos te adorar em espírito e em verdade. Seja conosco durante todo o decorrer deste culto. É isso que te oramos, crentes em Cristo Jesus, do nosso perdão. Amém. Amém. Amados, continuando a leitura, a partir do verso 12 agora. Todo mundo fechou a Bíblia, né? Salmos 34, a partir do verso 12. Salmos 34, a partir do verso 12. Salmos 34, a partir do verso 12. Eu iniciarei a leitura. Nós vamos ler da seguinte maneira. Eu lerei os versículos pares e um irmão por vez lerá os versículos ímpares. Sendo assim, eu iniciarei a leitura.
Eu lerei os versículos pares e um irmão por vez lerá os versículos ímpares. Todos acharam? Salmos 34, a partir do verso 12, nos diz assim a palavra de Deus: quem é um homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Mas a tua língua do mal e os teus lábios falarem generosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam hoje, e o Senhor escuta, e os livra de todas as suas vidas. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A malícia matará o ímpio e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém? Amém. Podemos sentar? Vamos entoar o hino de número 116.
Amém. Nesse momento nós continuamos louvando ao Senhor, só que agora com a equipe de louvor. Ok? Mais perto queremos estar do nosso Deus Jesus, porque Deus está aqui. Amém? Vamos cantar então, Deus está aqui, Deus está em ti, em mim e em nós. O irmão que neste momento quiser entregar o dízimo ou ofertar, estará com esse momento agora no canto. Os filhos cresceram.
Amém? Na tua presença, Senhor, colocando, Senhor, a nossa alegria, a nossa tristeza, a nossa vida, Senhor. Porque Tu és que nos deu a vida e que nos levará desta para uma melhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus por nossa equipe de louvor, de um homem só dessa noite. Tem uma criança que está cantando, eu acho que é o Thales, né, que está cantando. Parabéns, Thales, muito bonito. Daqui dá para ouvir ele cantando, com força, com gosto, né? Deus abençoe essa coragem do Thales. Vamos convidar as crianças aqui à frente para nós fazermos a separação. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez em Tua presença, Deus, te agradecemos pelos amados irmãos que puderam contribuir, dizimar, ofertar, te cultuar através desses atos, ó Deus. Te pedimos também pelos amados que não puderam fazer, Tu sabes, conheces os motivos e corações de cada um, ó Deus. Esteja abençoando a eles também. Te pedimos também, ó Deus, por estas crianças que prestarão um culto infantil, ó Deus. Que Teu Santo Espírito possa habitar no coração de cada uma delas, já convencendo elas dos seus pecados, ó Deus, e convencendo elas que elas precisam de Ti desde cedo, ó Deus. Que a Tua serva possa instruir essas crianças, ó Deus, numa linguagem que elas entendam a Tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus que te oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Nesse momento passamos para a parte da edificação. Graça e paz, irmãos. Prazer estarmos de volta para assim louvarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Nosso muito obrigado a você que está do outro lado participando conosco através do YouTube. Deus continue cuidando de você e de sua família. É um prazer imenso poder adentrar em sua casa, na sua chácara, no seu carro, onde quer que você esteja participando deste culto conosco. Sinta-se abraçado pela igreja do Caladinho, aqui em Porto Velho. Nós gostaríamos de conversar com vocês hoje no primeiro capítulo de Samuel, capítulo 2, primeiro livro de Samuel,
capítulo 2, de 1 a 11. Uma história muito conhecida, e às vezes, por conhecida, se deixa passar alguns detalhes. 1 Samuel 2, de 1 a 11, nos diz: Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor minha força. No Senhor minha força é exaltada. Meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, e é Ele que julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aquele que se opõe ao Senhor, aqueles que se opõem ao Senhor, serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Elcana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Que Deus aplique em nossos corações o que acabamos de ler. Clamor. Sabes o seu real significado? Clamor. Sabes o seu real significado? Pensemos nisso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós vamos a Ti em nome de Jesus, gratos por mais uma oportunidade que temos de juntos, na Tua casa, louvarmos e exaltarmos o Teu santo nome e ouvirmos a Tua palavra que fora lida e palavra que ora será explanada. Ilumina-nos com Teu Espírito, fala a cada lar aqui representado e aqueles que participam virtualmente. Pedimos gratos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Essa história é muito conhecida, a história de Ana, é a oração de uma mulher angustiada. Mas nós não queremos falar sobre a angústia de Ana. Nós queremos falar sobre o clamor de Ana. Você sabe o que significa essa palavrinha, clamor? Muita gente pode até dizer, clamar é pedir. Clamar é solicitar. Não só. O clamor, ele é um ato ou uma ação de clamar, de bradar, de dizer algo em voz alta.
É um substantivo masculino que nomeia a ação de suplicar, de fazer uma queixa, um lamento ou ainda uma reclamação e um protesto. E isso de forma insistente ou aos gritos. É uma súplica, um pedido no intuito de rogar alguma coisa a alguém. É implorar com instância em tom elevado de voz. É fazer um clamor, é reclamar, é protestar, é reivindicar o cumprimento de uma promessa em altos brados. E isso de forma exclusiva. O clamor é um ato de fazer uma queixa, de lamentar, de fazer uma reclamação ou um descontentamento. Isso de modo tumultuado e com alarido, com barulho. O clamor de vozes pode ser formado pelo resultado de um tumulto, de uma confusão, de uma discórdia. Para nós cristãos, é uma oração em coro e em voz alta. Então, o clamor é tudo isso, segundo a nossa língua portuguesa. Mas, segundo a teologia, é um coro em voz alta. É você insistir em pedir. É você perseverar com aquele propósito. Isso é clamar. Não é somente pedir. Esta mulher que nós lemos a história, todos conhecem, uma mulher que vivia humilhada pela outra esposa do seu marido, Elcana, a mulher chamada Penina. E essa mulher não tinha filhos. E na época, nesse contexto aqui, a mulher que não gerasse, ou ela carregava em si uma maldição, ou teria algum problema congênito. Mas esta mulher, ela não conformou-se com a situação de não ter. Ela foi ao templo e ali ela clamou. Ela clamou tanto que o sacerdote ali achou que ela estivesse embriagada. Porque o seu clamor era tão intenso, o seu clamor era tão contagiante, que mexeu com o coração do sacerdote. E ele falou-lhe o seguinte: tu estás bêbada a esta hora? E ela falou: meu senhor, tua serva não ingeriu bebida forte, que era o vinho na época. A tua serva está angustiada e por isso ela está clamando. E por que clamar? Por que devemos clamar? Por que esta mulher clamou? Primeiro, porque o próprio Deus, ele nos instrui, lá em Jeremias 33:3, ele diz: clama a mim, clama a Deus, e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas firmes que não sabes. Você acha que Ana, ao dirigir-se a Deus, ela estava duvidando que Deus poderia responder-lhe e revelar-lhe coisas ocultas? Se você respondeu não, está equivocado ou equivocada. Ela sabia a quem estava a pedir.
O escritor da carta aos Hebreus diz que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador de todos os que o buscam. Galardão é prêmio, é presente, é resposta de oração, é resposta a um clamor. O que é que você está pedindo a Deus nesta noite? O que é que está incomodando o seu coração nesta noite? Clame a Deus. Na minha terra há uma cantora chamada Zirã Araújo. Ela canta uma música que diz assim: clama a Deus e Ele te ouvirá. Tudo há de passar em tua vida. Clama a Deus e tua bênção virá. Não desanimes, o Senhor proverá. E ela diz: quantas vezes você chora e até implora, clamando proteção. Você vê as lutas aumentando e se multiplicando a sua aflição. Clama a Deus e Ele te ouvirá. Ana assim fez. E ela sabia por que devia clamar, porque o próprio Deus nos ensina, o próprio Deus nos instrui na sua palavra, como acabamos de ver em Jeremias 33:3, na letra A da nossa divisão. Na letra B, por que devemos clamar? Por vermos vários exemplos na Bíblia, exemplos Davi, Salomão e outros. Davi, quando se viu rodeado por seus inimigos, o que ele fez? Ele chorou, ele reclamou as suas mágoas, ele as apresentou a Deus. Quantas vezes nós passamos por dificuldades na vida, lutas, enfermidades. O médico diz: olha, você vai morrer amanhã. Ele é Deus? Mas ele está usando a ciência que ele aprendeu para tentar convencer-lhe que a sua situação é grave. Mas ele já acabou com você, não é verdade? Deus já falou para você que você iria morrer amanhã? Deus já lhe convenceu que você não passaria de hoje? Não, pastor. Não estou criticando a ciência, não estou criticando a medicina. Estou apenas mostrando que os médicos, eles estão fazendo o trabalho deles. E de acordo com o que eles têm em mãos, eles falam, não é verdade? Eles não estão mentindo. Nós temos um futuro médico aqui, né? Eric. Então, vocês falam de acordo com o que vocês têm em mãos, é o contexto que vocês têm ali. Você tem um exame de uma pessoa que metastou para o câncer. Você vai dizer para ela o quê? Nada. Chama a família, né? Não é assim que faz? Chama a família. Olha, o teu parente, ele está metastado, é essa palavra que usa, né? É a metástase, mas ele metastou, ele está generalizado. O câncer está generalizado. Então, é uma metástase. Não é uma metáfora, é uma metástase. Ele tomou conta de todo o corpo. Essa linguagem metastou existe, viu? Ela existe. Então, o corpo está metastado pelo câncer. E o médico diz: olha, para a família não tem mais jeito. Espere, compre o caixão. O que você fará? Deus pode curar o câncer? O Deus que nós cremos pode. O Deus que você que está do outro lado acredita, Ele pode curar a tua enfermidade.
E Ele não cura só o físico. Louvado seja Deus. Ele cura o espiritual também. Ele te dá a cura física e a cura espiritual. Ele cura o teu físico e te garante a vida eterna. O médico disse aqui que você vai morrer e prepara as coisas, mas aí você, quando ouve, a família ouve essa notícia, precisa passar para o parente, né? É necessário passar? É difícil, né? Não é uma situação difícil? Você chegar e passar para alguém. Minha mãe morreu de câncer, meu pai também. E quando eu recebi a notícia, foi um impacto, parecia que haviam jogado 300 sacos de cimento na minha cabeça. Parecia que eu havia entrado terra adentro. Não fiquei desesperado, eu fiquei triste, muito triste. E eu falei, Deus sabe o que faz. Meu pai estava sofrendo muito. E você acompanhar uma pessoa cancerosa, você sofre mais que ela. Qualquer doença, na verdade, vocês que são da saúde, a gente sofre mais. Porque a gente, cada dia que acorda, a gente pensa que ela vai estar melhor, mas ela está o quê? Pior. Aos nossos olhos físicos, nós achamos que ela está mal. Mas no seu íntimo, ela está dizendo, eu quero ir para casa. Eu almejo uma terra feliz, onde irei para sempre morar. O crente canta assim. Mas por que choramos? Porque somos humanos. Nos derramamos na presença de Deus. Somos humanos, somos falhos. Temos sentimentos. Ana chorou, derramou-se na presença de Deus, porque ela sabia que Ele poderia responder-lhe o clamor. E ela assim o fez. Ela ouvira falar dos exemplos de Davi, de Salomão e outros. Letra C, porque eu devo clamar? Por entender que não temos o controle da situação. Mateus 14:30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! O texto aqui está falando de Pedro. Pedro vira o mestre andar sobre as águas e pediu para andar também. E o mestre acena para Pedro: pode vir. Pedro vem em direção do mestre. Quando ele percebe que está andando sobre as águas, a dúvida paira no seu coração. O que ele faz? Senhor, socorre-me, ajude-me. Isso é um clamor. Agora, existe uma frase errônea e herética por parte de alguns cristãos, quando estão passando por uma situação de Senhor, vem cá. Ô, gente, Senhor, vem cá. Aí ele não está com você. Vamos tentar entender isso? Mateus 28:20. Eu estarei convosco todos os dias até... Está explicado?
Ele não está distante de você. Ele não está distante de você. Ele está aí com você. E Ele é a causa de você ainda estar respirando. Nós estarmos vivos. Aleluias. Louvado é o Senhor. Respiramos porque Ele nos deu vida. Não chame Deus para perto de você. Não diga, Senhor, vem cá cuidar dessa situação. Foi lido ainda há pouco, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Este Deus é o Deus que materializou-se em Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus. Clamamos porque o controle da situação não é nosso. Eu costumo dizer, você pode ter muito dinheiro para comprar 100 carros, mas você só compra se Deus consentir. Se seu lar se diz, né, seu lar? Se Deus consentir. Se Deus não consentir, você não compra. Agora, se Deus permitir, você compra tudo. Existem muitas pessoas frustradas porque não conseguiram realizar os sonhos. Pessoas que não são realizadas espiritualmente e profissionalmente, conjugalmente, em todos os sentidos, em todos os mentes da vida. E essas pessoas trazem para o seu lar, quando constituem-no, esses problemas de incredulidade, esses problemas de rejeição, esses problemas de não realização. E tudo isso é impresso em quem não pediu para vir ao mundo. E a educação vai sendo feita de forma desordeira, desorganizada. Esqueceu de clamar. Ana clama, Deus ouve a sua oração, ela faz um voto ao Senhor, ela deixa de cumprir? Você já fez algum voto a Deus e não cumpriu? Quantos, hein? Ana sabia que o controle da situação não lhe pertencia. Ela sabia que o Deus que operou no passado poderia suprir a sua necessidade. Poderia responder-lhe o clamor. Poderia satisfazer o seu mais íntimo desejo, que era ser mãe. Já pensou todos os dias? Naquela época era permitido, né? Elcana, Penina chegava e dizia, ô gente, eu tenho vários filhos, tu não tens nenhum, tu és uma amaldiçoada. Olha, eu ouvi isso todo dia. É coisa para louco, ou para enlouquecer, né? Olha, eu tenho tantos, tu não tens nenhum. Olha, os meus estão crescendo, cadê os teus? E Ana tendo que conviver com isso. Um dia, ela toma a decisão que mudaria a história e o rumo da sua vida.
ela clama a Deus. Ela faz um voto a Deus. E ela cumpre. Uma vez um senhor chegou para mim, lá em Recife, e disse: pastor, olha, eu estou aí com dinheiro para receber. Olha, é muito dinheiro. Olha, é tanto dinheiro que o senhor nem imagina. Eu falei: ô gente, de onde foi esse dinheiro todo? Ele falou: não, é um retroativo e tal. E olha, quando esse dinheiro sair, eu vou lhe dar uma oferta gorda. Eu falei: eita, a coisa vai ficar boa. Esse dinheiro saiu. Essa oferta chegou. Salomão diz que quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de sacrifício de todos. É melhor que não votes do que votes e não pagues. São tantas promessas que nós fazemos, não é verdade? Você já percebeu a diferença da sua oração de 2 anos atrás para agora? Já percebeu? Eu tenho uma ovelha em Maria Farinha que a oração dele era a seguinte: o senhorzinho, ele dizia: meu Criador e meu Pai, eu venho a ti como pecador que sou, implorar o teu perdão. Reconheço que não sou merecedor, mas me perdoe em nome de Jesus. Era a oração desse senhor. Bonita, não é? Meu Criador e meu Pai. Este senhor, lá no terreno da casa pastoral, havia uns matos, como também há aqui, né? E havia um pé lá chama castanhola, né? Castanhola. Aqui também chama castanhola, né? Então, muito frondosa, né? Então, caíam muitas folhas. E 7h30 da manhã eu ouvi o barulho do ciscador, chama ciscador lá, né? Ele limpando o terreno. Aí eu abri a janela. Irmão Pimentel, o nome dele. Irmão Pimentel, meu irmão, vá para casa descansar. Ele disse: eu estou descansando. Eu falei: descansando, limpando o terreno? Ele disse: eu já vim do trabalho e estou descansando aqui. Interessante, né? Quantos jovens perdidos, né? Que não querem nada com a vida, o senhor de idade. Mas esse homem clamava muito bonito a Deus, porque ele sabia que ele não tinha controle sobre nada. Segundo lugar, a quem devemos clamar? Primeiro nós vimos por que clamar. Segundo, a quem clamar. Salmo 141, 1. Ele vai dizer que devemos clamar ao Todo-Poderoso, porque a Ele nós clamamos e Ele inclina os nossos ouvidos quando a Ele clamamos. O texto que o presbítero Cleiton leu na liturgia falava: clamou este aflito e o Senhor o respondeu. O aflito está aflito, clame a Deus. Salmo 141, 1. Letra B. Eu devo clamar a quem pode resolver toda e qualquer situação. É a este que eu devo clamar. Marcos 10, 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer-lhe: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estamos falando de Bartimeu. Bartimeu poderia ter sido calado ou sufocado o seu clamor por aqueles que o repreendiam. Não poderia?
Cala-te, o mestre não vai te ouvir ou te atender. Bartimeu estava à beira do caminho, esmolando. E quanto mais o repreendiam, mais ele clamava. E ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, leva este miserável ao teu coração. Bartimeu sabia que poderia confiar em Jesus, o Verbo encarnado. Jesus só passaria por ali aquela única vez. E Bartimeu aproveitou aquela oportunidade. E Jesus vai até ele. Jesus diz: trazei-o aqui. E Jesus pergunta-lhe: o que queres que eu te faça? O que é que você quer que Jesus faça hoje com você? O que é que você quer que ele faça? Bartimeu sabia o que queria. Bartimeu conhecia suas limitações. Bartimeu, a única coisa que possuía era a sua capa. E quando ele é convidado por Jesus, ele lembra da capa? Ele lembra da capa? Ele larga a capa e vai ter com Jesus. O que é que você precisa largar para seguir Jesus? Eu estava ouvindo uma moça um dia desses, ela disse: eu estou me preparando para aceitar Jesus. Eu falei: ô gente, está se preparando? Então você está atrasado. Porque o preparo já veio. Jesus, João 3,16. Lembro-me que no início da minha conversão, Deus me converteu numa quarta-feira, eu cheguei em casa dando pulos de alegria. Aí um dos meus irmãos que hoje está estudando conosco, Joel, o diácono, né? Está estudando conosco no seminário, ele: qual o motivo dessa alegria? Eu falei: rapaz, agora eu sou de Jesus. Ele disse: antes você não era? Eu falei: hoje eu me sinto parte integrante da família de Deus. Aleluia. E ele falou: olha, eu queria conhecer essa alegria também. Eu falei: então vamos para a igreja. Dei o Novo Testamento a ele leu rapidinho o Novo Testamento, levei. Aí antes de chegar na igreja, no caminho, ele disse: mas mano, eu preciso me preparar primeiro para aceitar. Eu disse: você não aceita? Ele já te aceitou. E você não precisa se preparar. Ele já preparou para você. Jesus, filho de Davi, que Bartimeu clamou. Hoje ele é diácono da igreja congregacional, onde eu fiz a primeira pregação quando cheguei em Recife, nessa viagem agora. 25 anos de casados. Do meu amado irmão diácono. Meu filho na fé. O que você precisa? O que você está querendo? Parece uma mensagem enlatada, né? Antiteológica. Não. Os nossos púlpitos hoje precisam de vida. Não precisam de teologia. Precisam de vida. A teologia cega. O conhecimento de Deus abre os olhos. Não estou dizendo que abandonemos a teologia. Teologia sem o Espírito Santo para nada serve. Eu vejo muitos pregadores falando o nome de fulano de tal, o nome de ciclano de tal. Dificilmente se fala nos nomes da Bíblia. Já perceberam isso? Os famosos. Os nossos púlpitos precisam de homens cheios do poder, conhecedores da teologia, mas cheios do poder do alto, para inflamar as vidas,
para trazer e resgatar os escravos de Satanás. Existem muitas pessoas oprimidas na igreja. Existem muitas pessoas deprimidas na igreja. A teologia não libertará essas pessoas. Pastor, e o senhor não fez teologia? Fiz. Mas o senhor está condenando? Não. Quem liberta é o Senhor Jesus. Clame. Os nossos púlpitos estão clamando por homens de Deus. Homens tipo Charles Spurgeon. Homens tipo Billy Graham, Jim Swaggart e outros mais. Homens que conheciam a teologia. Quando Deus chamou Jim Swaggart, ele disse: Senhor, eu sei muito, mas está aqui em tuas mãos o muito que eu sei. E o Senhor vai usar para a sua glória. E o Senhor o fez. Veja as pregações dele no YouTube. Estádios lotados. Pessoas entregando suas vidas a Jesus. Nós estudamos a teologia para interpretar as Escrituras. Não estudamos a teologia para fazer dos nossos púlpitos verdadeiras tribunas de discussões teológicas. Por que eu estou falando isso? Será que eu não sei por que eu estou falando? Sei. Eu sei por que eu estou falando isso. Precisamos voltar às origens. O nosso tempo, Lília, que a gente abria a Bíblia, a gente cantava o hinário presbiteriano, o novo canto, a harpa cristã se cantava também. Os hinos avulsos tão bonitos. E era bonito, não era, Lília? A equipe de louvor era mais de 10 pessoas, não era assim? Mais de 10 pessoas ali à frente. Muita gente ali cantando. Aí eu falei isso para uma pessoa uma vez, a pessoa disse: mas pastor, os tempos mudaram. Agora tudo é moderno, tudo é novo. O clamor mudou? Antes da pandemia? Não, no período da pandemia, nós empreendemos comprar esses caixas pela fé. Só que não era o momento. Uma pessoa madura chegou para mim e disse: pastor, o senhor não acha que deveria esperar um pouco? Vamos clamar. Aí clamamos a Deus. Na festa do encerramento do SOS Jovem aqui, o esposo da Ju Kleber trouxe um caixinho, mostrou aqui o caixa, e em conversa falamos: vamos fazer uma campanha para comprar os caixas. Nós fizemos alguma campanha para comprar esses caixas? Você recebeu algum talãozinho, algum envelope para colocar a oferta dentro, para comprar os caixas? Você recebeu? Não! Foi Deus que nos deu com os vossos dízimos e as vossas ofertas. Glória a Deus. Clama a Deus e tudo há de passar. Ana clama, Ana pede, implora, porque ela sabia muito bem a quem estava pedindo. Bartimeu sabia a quem estava pedindo. E devemos clamar também àquele que pode transformar o pranto em alegria.
A criança, quando está chorando, a gente faz de tudo para ela se acalmar, não é verdade? A gente dá uma coisa, dá outra, não é verdade? Nós que somos pais, fazemos isso. E Marcos, aliás, João 16, 20, ele explica de maneira bem objetiva essa fala anterior. Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O Senhor aqui está falando através da sua palavra. O choro, o salmista diz, pode durar a noite inteira. Tem noites que duram tanto tempo, né? Tem noites que demoram tanto. E as manhãs para chegar. Quando você passa a noite em claro, a noite parece que é mais longa que as outras, né? Já passou por isso? Você não consegue dormir, você olha para o relógio, rapaz, já era para ser 7 da manhã, agora que é 3 da manhã, e você não consegue dormir. Já passou por isso? Passei. É fácil? Não é fácil. Mas o pranto, a tristeza, pode ser transformada em alegria, porque o nosso Deus é aquele que faz essa transformação através do nosso clamor. Em último lugar, quando devemos clamar? A quem eu devo clamar? Por que clamar? E quando clamar? Marcos 5, 25 e 26. A mulher do fluxo de sangue que sofria há 12 anos, gastando tudo que tinha com os médicos, mas nenhuma ajuda conseguiu. Essa mulher, ela quebra todos os paradigmas da época. Esta mulher, ela vai de encontro a tudo que é ordens. A mulher que estava sangrando não poderia tocar em ninguém, não poderia se aproximar da multidão, teria que passar em uma barraca reservada 7 dias. Está lá em Levíticos, já leram isso? E esta mulher, há 12 anos, sofria dessa hemorragia. Você diz, mas como ela viveu? Mas essa situação, ela vinha e voltava. Se fosse constante, ela morreria. 12 anos não passaria. E essa mulher ouvia falar de Jesus. Ela ouvia falar do Filho de Deus, que curara Bartimeu, ressuscitara Lázaro, curara aleijados e outros mais. E essa mulher, ela nutre no seu coração e alimenta esta decisão de ir ter com Jesus. Só que o Senhor Jesus estava cercado por uma multidão. E segundo os costumes, as leis da época, ela não poderia se aproximar de ninguém. Mas esta mulher, ela desanimou por conta das proibições. Quantas vezes nós desistimos por conta de proibições? Por conta de falta de fé. Esta mulher, vamos imaginar a multidão ali, e essa mulher vai se aproximando, e ela esbarra em pessoas,
Mas ela desiste. Ela continua. A única coisa que essa mulher fez, que mostrou que ela obedecia às leis e às autoridades constituídas, foi não tocar em Jesus. O texto diz que ela tocou na orla do seu vestido. Interessante. A teologia explica isso de forma clara e objetiva. Consciente da sua limitação legal, ela sente-se impotente ante uma situação que ia de encontro ao que ela defendera e ao que ela acreditara. Ela poderia ter tocado em Jesus, mas legalmente ela não poderia. Ela toca em suas vestes. E o Senhor Jesus o que diz? Alguém me tocou. Tem uma música muito bonita de um trio lá da minha terra chamado Trio Cavalcante, um trio que são 4. É um quarteto, né? Trio Cavalcante. Mas canta o que encanta. E eles falam aí eles dizem: quem me tocou, falou Jesus, eu quero ver. Pois eu senti sair de mim grande poder. Aí a mulher responde: fui eu, Senhor, quem te tocou. A enfermidade dela sarou. Interessante como Deus age, indo de encontro àquilo que você acredita. Às vezes você acha que o que você acredita é o correto. Eu vi um teólogo uma vez afirmando que quando chegar lá no céu, ele vai abraçar a mulher dele, os filhos, vai abraçar todo mundo. Que coisa, hein? Já outra falou que se lá no céu não puder ver o marido, lá no céu não vai ter graça. Eu falei, lá no céu não existe comediante para se achar graça. Esse sentimento aqui, lá, não entrará. Mas não vamos entrar nesse mérito, né? A mulher clama, crendo que receberia e a sua enfermidade seria curada. A letra B, quando clamar, ao sermos questionados acerca da nossa fé. Você já fez isso alguma vez? Alguém duvidar da sua fé? E você chegar para Deus e dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas. E você fazer aquele clamor, aquela coisa bonita entre você e Deus. O clamor não é um privilégio de alguns. O clamor é um dever nosso. É pedir, é bradar, é fazer barulho. Não é esse barulho que as pessoas estão falando aí fora. Tira o pé do chão, pula, faz barulho. Não. É você bradar diante de Deus. Não que Ele não ouça,
Os seus ouvidos não estão agravados, o profeta Isaías vai dizer no capítulo 59. Mas é clamar, clamar com fé, mostrar que você sabe quem está contigo. E esse clamor, ele não precisa necessariamente ser verbalizado. Esse clamor, ele pode ser feito mentalmente. A pessoa está ali querendo o teu mal e você está lá clamando a Deus, intercedendo por ela. Não é fácil, né? Nós temos exemplos claríssimos na Bíblia. 1 Samuel 1, de 13 a 16, ele vai falar sobre isso. A história de Ana, mulher que clama, a mulher que acreditou, a mulher que confiou no que estava pedindo. E uma mulher que ela não falava, os seus lábios se mexiam. E ela foi tida como embriagada. Ela responde: não sou filha de Belial, não sou filha do mal. Eu estou clamando a Deus. Em outro lugar, quando devemos clamar? Quando percebermos que a incredulidade tenta nos cercar. Quantas vezes somos afligidos pela incredulidade? Eu falei uma vez para uma pessoa que nós íamos restaurar esse templo. E a pessoa falou: com que dinheiro? Como? Como o senhor fará? Lembram quando nós começamos as lives? A primeira live foi um horror. Eu fiquei com raiva de mim mesmo. O notebook travava, o programa pesado, mas colocamos no ar. Depois fiz cursos e mais cursos, aprendi a editar os vídeos. Deus nos deu um computador para transmitirmos, nos deu um celular melhor para transmitirmos, nos deu conhecimento para usarmos para a glória dele. Esses microfones lapela que vocês estão vendo, que o som é captado em tempo real, sem ruídos. Eu falei para uma pessoa, ela falou: mas isso é muito caro. Já outra pessoa disse: pastor, quanto é? Eu pago. Eu falei: não, eu não quero. Não quero que você pague. Eu comprei os microfones. Compramos uma mesa de som. Clamamos a quem pode nos dar e ele nos deu. Eu tenho dito todos os dias à minha esposa e às pessoas daqui da igreja: gente, essa igreja crescerá. Você crê? Se você não crê, eu creio. Nós estamos vendo o crescimento. Pessoas chegando, pessoas querendo agregar-se. A igreja precisa primeiro crescer internamente, doutrinariamente. Você vê muitas igrejas abarrotadas. Se você perguntar-lhes a razão da fé, eles certamente não saberão. Como muitos nossos também não sabem. Porque estão aqui, porque vieram aqui. Aí tem um hino neopentecostal que diz assim: eu vim para adorar a Deus. Né? Por que estamos aqui, meus irmãos? Nós temos pessoas do outro lado do mundo, na Califórnia, participando conosco desta live.
Pessoas estão aprendendo. Uma senhora que era de uma igreja neopentecostal deu um testemunho na live para todo mundo ouvir, está gravado. Pastor, a partir do momento que eu passei a participar das lives da igreja do Caladinho, eu entendi a doutrina reformada e saí de onde eu estava e hoje estou na fundamentalista. A igreja que eu pastoreei antes de vir para cá, essa senhora hoje faz parte lá, ela e o seu filho. Vale a pena investir nas lives? Sim, vale sim. O tempo que nós passamos em Recife, as pessoas ligavam: pastor, cadê o link? Eu falei: não, a pessoa que ficou de nos ajudar não teve condições e nós estamos sem live. Nós vamos criar um curso de live, um curso de edição de vídeo, um curso de apresentação, para quando nós estivermos fora, vocês saberem fazer. Agora clamem a quem pode dar. Eu vejo as transmissões aí, fico babando. Minha mulher diz: rapaz, você sonha muito. Eu disse: eu sonho mesmo. Eu vi uma câmera desse tamanho aqui, aí estava lá escrito 130 reais. Eu disse: ó, gente, eu vou comprar. Quando eu cliquei, 1.300. Eu falei: ô gente, cadê o 130? Alguém tirou daqui 1.300 reais. Aí minha mulher diz: você sonha muito? Eu disse: eu sonho porque eu sei em quem tenho crido. Nós teremos transmissões melhores aqui pelos olhos da fé. Agora vamos clamar. Ana clama. Ana dá exemplo, porque ela percebeu que havia uma incredulidade por parte de alguém, o próprio sacerdote. Ela não está clamando, ela está bêbada. E ela diz: não, meu Senhor. Finalizando, meus irmãos, que possamos ter em mente as seguintes certezas: que precisamos conhecer a quem estamos clamando, precisamos saber a quem pedir, quando pedir, e termos certeza que as nossas orações serão atendidas. Você que está do outro lado, que ouviu a mensagem, você tem clamado, mas tem clamado a pessoa errada. Você não gostaria de clamar ao Senhor agora? Ore comigo. Senhor Jesus, reconheço que até antes de ouvir a Tua palavra, estava clamando a pessoa errada. Mas agora eu clamo a Ti por perdão, por aceitação. Me ajude a seguir-Te e clamar somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra. Nós caminhamos para o fim do nosso culto, voltando ao período litúrgico. E faremos a oração final. Eu convido o pastor para, em seguida, impetrar a bênção apostólica. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos porque ouvimos a Tua palavra, Deus, e te pedimos as Tuas misericórdias para sermos praticantes da Tua palavra e não apenas ouvintes, ó Deus. Que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos auxilie a clamarmos a Ti. E certamente, ó Deus, Tu és o dono de tudo, e certamente
de acordo com a tua vontade, o teu querer e os teus propósitos, o Senhor dará ao teu povo, Deus. Perdoa, Deus, os nossos pecados e nos dê uma semana embaixo da tua santa proteção. Por Cristo Jesus que te oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e as consolações do seu divino Espírito Santo, repousem sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre todos aqueles que estão a participar deste culto virtualmente, e sobre todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Muito bem, encerrados estamos, eu vou passar os avisos da semana. Nas quartas e quintas-feiras, reunião de oração e estudo bíblico, aos domingos às 9 horas da manhã, culto solene domingo às 19h30,